Bem-vindos à estreia do podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação com meu amigo e parceiro Martin Van Islius. Tudo bem, Martin? Tudo bem, Marcos Valério, um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez, em mais uma jornada em prol do turismo e da hotelaria desse nosso Brasil. Estamos iniciando esse novo projeto que começou em agosto de 2016, quando, de uma maneira bastante espontânea, eu tive a ideia de congregar gestores de hotelaria através dessa ferramenta do WhatsApp. E isso, nós tivemos uma grande receptividade dos gestores em geral e com propagação disso no âmbito nacional. Acabou que a gente teve que expandir isso para mais de um grupo. Muita troca de informação, né? Antigamente era tudo assim, de uma forma analógica. Os hoteleiros nós sempre fomos muito unidos, né, à frente dos nossos hotéis. E com essa ferramenta nós criamos algumas facilidades de fornecedores, hóspedes indesejados, né, aquilo que acontece no dia a dia de um hotel, e troca de experiências acima de tudo. Então, esses anos todos na pandemia, isso se reforçou muito mais, né, por motivos óbvios, né, a gente muito ligado à tecnologia e à atividade remota. Então, acima de tudo, desenvolvemos um relacionamento muito grande entre as pessoas. Isso se reflete também, muitas vezes, na indicação de profissionais para outros desafios na carreira. Isso também acontece muito dentro desse modelo, uma vez que nós estamos falando de uma união de pessoas, de CPFs. As entidades elas fazem um trabalho excelente, produtivo, unindo as empresas, né? Que é feita por pessoas, obviamente. Mas existe o vínculo da empresa com a entidade, né? A nossa proposta sempre foi e será de manter as pessoas em contato umas com as outras, independente delas em qual hotel, em qual empresa que elas estejam. Que ela pode estar num hotel hoje que é associado de uma entidade de classe, amanhã ela pode sair, pode mudar e ir para um hotel que não faz parte dessa entidade. E com isso ela vai acabar perdendo um pouco o contato, um pouco Então, pensando nisso, a gente prioriza a união das pessoas, né? E eu costumo dizer que mesmo aqueles que saíram da hotelaria, eu sempre brinco que não existe ex-hoteleiro, né? Hoteleiro, uma vez hoteleiro, ele vai sempre ter essa veia e sempre vai se interessar em saber o que acontece na hotelaria. Até porque muitos que saíram, inclusive, voltaram, né? A gente presencia isso o tempo todo. Então, muito bom. Marcos Valério, passo para você. Bom, para ampliar a nossa rede de relacionamento com esse grupo que hoje ultrapassa 700 participantes, pessoas, membros, nós, em 2021, depois que o Martin aceitou meu convite para ser o curador da primeira edição do Encontro da Hotelaria no período da pandemia, a primeira edição virtual, e aí, com todo esse trabalho home office, a intensificação das ferramentas digitais, enfim, as pessoas ficaram isoladas, cada vez mais se comunicando através de e-mails, né, por canais de comunicação. Aí surgiu a ideia de criarmos e darmos uma identidade e uma programação visual, uma marca para o grupo. E aí que nasce o Grupo de Gestores da Hotelaria. Bom, após, então, esse grupo e o aumento dele contínuo, constante, entendemos, né, que poderíamos caminhar com outras ferramentas. E aí decidimos lançar esse podcast hoje. Foi um convite que recebemos de um outro hoteleiro, que é o diretor da Rede Prime, que é o Pablo Ramos, que nos convidou para ter esse programa aqui na rede, e nós aceitamos de pronto. Esperamos que esse seja o primeiro de vários. Martin, para começar com sineta de ouro, nós convidamos uma referência da hotelaria mineira brasileira. Faça as honras da casa, por favor, meu amigo. É uma grande satisfação aqui estarmos à presença de Érica Campos Drummond, fazendo a abertura desse piloto, desse programa chamado Podcast Gestores da Hotelaria. Érica Drummond, eu vou apresentar rapidamente aqui, Érica, de uma forma bem sucinta o
o seu pequeno, enorme histórico profissional, hoteleira, empresária, líder e influenciadora, com um número crescente de seguidores nas redes, formada em comunicação social e marketing pela FGV, com pós-graduação, acionista da Maquiné Empreendimentos, diretora do Ouro Minas Dolce by Wyndham, hotel inaugurado em 1996, aqui em Belo Horizonte, pelas mãos do seu pai, brilhante, Décio Drummond, que a Érica tem um grande orgulho de representar hoje, ela vai falar bastante disso. Também tem uma empresa chamada Redondo e Quadrado, em Nova Lima, que trabalha na área de desenvolvimento hoteleiro, ela vai também falar um pouco disso. Membro da Academia Brasileira de Turismo, presidente da Casa do Turismo de Belo Horizonte, que é a nova denominação do Convention Bureau. E agora eu vou falar um pouquinho do pequeno, grande histórico dela. Foi secretária de Turismo de Minas Gerais, no governo Aécio Neves. Foi CEO da Verte Hotéis durante 10 anos em Belo Horizonte, uma rede no Brasil inteiro. Ex-presidente do próprio Convention Bureau e ex-ABH Minas Gerais. Érica Drummond, filha de Décio e Dona Marietinha, tem 3 irmãos, 3 filhos, casada, muito bem casada, com um americano, residente lá e aqui, divide o seu tempo entre Belo Horizonte e Fort Lauderdale. Pronto, Érica, falei tudo que eu sei de você. Por favor, Érica, um prazer você estar conosco aqui. Você é muito bem-vinda. A primeira coisa que eu pensei em te perguntar foi você falar um pouquinho da sua experiência como secretário de Turismo e provocar um pouco a questão do público e o privado. Ou seja, você como empresária que atuou tanto tempo à frente de uma secretaria de Turismo, que hoje chama Secult, inclusive, como que você conjugou isso e como foi essa experiência e como que você enxerga esse cenário hoje que nós estamos dentro da Secretaria. Então, a palavra é sua, pode, por favor, discorrer à vontade. Obrigada, um olá muito querido aqui para todo mundo que está nos assistindo. Desejar para vocês muita sorte, muito sucesso nesse novo projeto, que é uma continuidade, né, da conectividade que vocês vêm implantando aí nesse grupo de gestores hoteleiros. Eu nunca participei, Marta, porque eu fico imaginando 600 pessoas, 800 pessoas conversando ao mesmo tempo. E a vida é assim, né? Então, para tudo que eu me proponho com muita dedicação. Então, o que eu faço é ligar para os amigos e ver o que está acontecendo no seu grupo. Mas eu imagino que deva ser um desafio muito grande ter um grupo de tamanha importância. Então, fica aqui do fundo do meu coração, abrindo as portas para vocês, em Minas e no Brasil, quem sabe um dia no mundo, que esse podcast possa avançar e ter vários patrocinadores e ter muito sucesso aí Vários afora. Executivos seus participam no grupo ativamente, sem falar nos ex-executivos que trabalham no Minas, que estão presentes e que falam sempre da referência profissional que foi estar um dia nessa grande escola, nessa grande representatividade do Ouro Minas, hoje Dolce by Wyndham, como hotel e como referência profissional para todos que passaram por lá. Continua sendo uma escola para mim também, nesse retorno após quase 14 anos. Mas o setor público, Marta, essa ótima pergunta que você fez, ele foi um aprendizado que deixou para mim um legado de que no setor público dá para você fazer muito. Muito, só que a demanda é sempre maior do que você pode fazer. E isso nos leva para a vida inteira. Tudo que a gente pega para fazer, se você quiser fazer no total, você sempre sente que tem mais coisa para fazer, isso é muito importante. Na época desse governo, o turismo era visto, às vezes, em alguns estados, a gente tem a sensação que permanece assim, mas eu acho que naqueles anos de 2007, 2008, 2009, 2010, não porque eu estava à frente da gestão, mas o próprio governador, o vice-governador, eles deram uma importância muito grande, a importância que o turismo tem que ter. E foi um trabalho que a gente iniciou, era uma secretaria pequena, ela triplicou de tamanho, os orçamentos também triplicaram. E eu acho que a gente plantou bastante com o retorno do hoje BH Airport, eu acho que foi uma das principais ações. Eu acho que hoje, nesse atual governo, né, desse grande governador Zema, eu acho que é o principal produto econômico e a porta de entrada para toda a economia de Minas, né? Vamos falar aí de logística, vamos falar de
transporte de mercadorias, vamos falar aí de transporte de passageiros, e a constituição do verdadeiro hub para a América Latina. Então, eu vejo que esse governo tem dado muita ênfase, já temos aí mais 2 voos vindo, e esse trabalho todo começou lá na nossa secretaria em 2007, então eu tenho muito orgulho. Foi uma época que eu poderia ter continuado por 4 anos com o queridíssimo professor Anastasia, mas a minha opção foi pelo privado, de abrir, como você mesmo disse, uma empresa que chama Verte Hotéis, verde em francês, que você fala também a língua francesa, e para que a gente pudesse fazer uma hotelaria sustentável, não só na questão ambiental, mas principalmente econômica, que eu espero que a gente possa aprofundar aqui depois nessa conversa. Mas o público, ele me trouxe e me leva todos os dias ao pensar no associativismo, né? De pensar que o turismo ele é ali a estratégia no público, mas quem realiza é o privado. Mas se a gente não tiver essa conectividade entre o público e o privado, não anda. Nós precisamos da infraestrutura, nós precisamos da segurança, nós precisamos de uma economia forte, né? Um país que não desenvolve, um estado que não desenvolve, e eu acho que agora a gente, né, não sei, São Paulo e Minas tem tudo aí para desenvolver com todas as captações de empresas que estão chegando. Então, eu acredito muito que o turismo é, sim, a bola da vez, principalmente aqui no nosso estado, com o nosso BH Airport, e eu estou preparada para continuar sendo líder da Casa do Turismo, que é a continuidade do Belo Horizonte Convention and Visitors Bureau, que tivemos a oportunidade de fazer a fundação há 26 anos atrás, com a presença do meu pai, ainda com o Valfrido, que foi o primeiro-ministro, ainda com o Ronaldo Vasconcelos, que era deputado federal, com pessoas inesquecíveis na vida da gente, né? Então, fica aí a lembrança da Casa do Turismo, a Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos, que sem isso também a gente vai ficar trabalhando no nosso hotel, os nossos gestores, e esquecemos do maior, que é captar para o destino. Aqui entre nós não temos concorrência, a nossa concorrência são outras cidades. Então, esse público me ensinou muito, foi minha escola. Acho que eu aprendi mais do que entreguei. Então, fico sempre agradecida aí aos governadores. A gente sempre fala, né, do público ter que conversar com o privado de uma forma mais eficaz. Sabemos que existem as PPPs, que é um termo bonito, né, parceria público-privado, mas às vezes na prática a gente vê que existem alguns gargalos nisso. Eu acho que você, como grande empresária, que sempre já era antes de entrar na vida pública e hoje continua sendo, eu acho que você fez um elo que nos representa, falando na hotelaria, né, e no turismo de Minas Gerais, você é a grande referência que nós temos como tendo sido, poderia dizer, a nossa melhor secretária de turismo. Com todo respeito a todos que passaram por lá, né? Érica, aproveitando essa colocação do Martin, eu conheço, quer dizer, nós três, né, nos conhecemos há muitos anos, né, desde uma interseção que eu tive na hotelaria, né, fui seu fornecedor ainda na construção do Ouro Minas. E qual momento dividimos várias vezes salas de espera das grandes empresas, os organizadores de eventos, cada um vendendo o seu produto, cada um trabalhando para o seu negócio, o seu hotel. Qual foi o momento em que você percebeu a necessidade de fazer aquilo que hoje você, eu, o Martin, mais tentamos fazer, que é sensibilizar os empresários, os gestores, para trabalhar em conjunto através das entidades? Que momento que você sentiu falar, não dá para ir sozinho, eu não consigo alavancar com um belíssimo equipamento, com um hotel que realmente é uma referência da hotelaria de Belo Horizonte, está na linha do tempo da história da hotelaria de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil? Que momento você falou assim, não, eu preciso reunir com os meus pares e caminharmos junto para trabalhar e vender o destino Belo Horizonte?
Foi um convite, pessoalmente não foi uma decisão minha, foi o Jorge Norman Kutova, com Paulo Boechat, resolveram fundar o Convention Bureau. Então, eu comecei a estudar bastante. Eu tinha acabado de voltar de Cornell, da Universidade de Hotelaria, e meu filho estava nascendo, hoje já está aí com 25 anos, e eles me convidaram, então, para fazer essa fundação, que o mote era captação de eventos para o destino. E quem eram os associados? Todo mundo. O organizador de evento, o restaurateur, o dono do bar, o agente de viagem, o hoteleiro, todos que faziam parte dessa cadeia produtiva, a lavanderia, né? O fornecedor de amenities, todos poderiam participar desse Convention Bureau. Por quê? Porque quem está aqui se beneficia com a chegada do novo consumidor, que é o turista. Então, na hora que eu entendi essa simplicidade toda, muito básico, né? Acho que qualquer criança pode entender isso. Eu digo, poxa, mas como eu vou buscar um novo consumidor sozinha? Ainda éramos na época que íamos a Acapulco levar o folder, íamos a Buenos Aires entregar folder para os operadores, que ali faziam o seu tarifário, com uma tarifa a mais, net ou comissionada, e ali a gente negociava um a um. Com esse boom tecnológico, esse tete-a-tete que nós estamos fazendo aqui hoje, delicioso, diminuiu muito, né, Max? E a gente economizou, por um lado, que tínhamos um time gigantesco de vendas, o número de viagens nacionais e internacionais também bem numerosa, né, frequente, e esse contato, ele era... Eu lembro que eu visitava a CVC em São Bernardo, e quando eu chegava lá, o Guilherme e o Walter, por uma placa, Érica Drummond, bem-vinda, porque a gente trazia, né, não só para o Ouro Minas, mas a gente fazia os pacotes para a cidade de Belo Horizonte, a gente participava dos workshops da CVC com outros hoteleiros. Então, é uma hotelaria de raiz. E aí eu percebi que o Ouro Minas, mesmo sendo naquela época, com a inauguração dos 100 anos de Belo Horizonte, do Salão Centenário, que não seria possível trazer eventos de 1.000, 1.200 pessoas com um único equipamento, que a gente podia trazer até de 2.000 pessoas, mas que outros hotéis participassem, e até o próprio Minas Centro, que era o único espaço que a gente tinha na época. E realmente a gente fez isso, começamos a buscar eventos para o Ouro Minas, começamos a recolher um táxi, o Ouro Minas já chegou a entregar 16, 18 mil reais para o Convention Bureau por mês, e com esse dinheiro a gente conseguia pagar um executivo, naquela época, hein? Sim. A gente conseguia pagar um executivo de internacional, conseguíamos pagar um executivo que fazia captação brasileira no território nacional, e conseguíamos fazer um em Minas. Então eles faziam visitas, entregavam o folder, né, o showcase de Belo Horizonte, contando todo o inventário, a oferta turística de Belo Horizonte, que fazíamos a cada 2 anos, o que estava entrando de novo em Belo Horizonte. Então, a gente chegava ofertando o destino. Isso eu aprendi com esse pouquinho que eu te falei. Como traz esse novo consumidor? E eu vi que sozinha não era possível. E aí a gente fez, então, com os teatros, fizemos os pacotes com as cidades ao entorno, então vinha a CVC, vinha tudo quanto é operadora da Argentina, que era o nosso principal público para as cidades históricas. Na França, os franceses adoravam vir também para as cidades históricas, que era o único produto que a gente tinha. Hoje, Belo Horizonte já é o seu produto, nós temos um outro único produto, que é um destino, que é Inhotim também. Então, comecei a aprender essa separação de hotel-destino, cidade-destino, atrativo artístico destino, e poder também trabalhar todo mundo junto. E aí, para mim, foi mais fácil, eu consegui eu acho que hoje eu tenho uma alma mais do todo mundo pode participar. Eu não acho que eu posso fazer nada sozinha, a minha empresa não é nada sozinha, então isso só me traz retorno, só me traz coisa boa, e só consigo captar com mais facilidade. Érica, você sabe que você, eu, também Marta, e nós estamos à frente participando de várias entidades. Você, como presidente do Belo Horizonte Convention Bureau, hoje a Casa do Turismo, dentro da BIH Nacional, na BIH Minas. O nosso programa, quer dizer, o nosso trabalho, nós temos, eu em particular, uma atuação muito grande pelo interior de Minas, como você também teve. E a sua fala é uma verdadeira preciosidade para que os hoteleiros e toda a cadeia produtiva do turismo entenda que um trabalho coletivo, o trabalho através de entidades
que congregue objetivos comuns facilita extremamente a construção do valor e o desenvolvimento da nossa atividade hoteleira e turística. E eu quero, nunca perco a oportunidade, onde estou, com a sua presença ou sem a sua presença, de falar que você foi responsável na sua gestão no Belo Horizonte Convention Bureau, talvez da maior campanha de valorização reconhecida nacional e internacionalmente e na memória de nós, Belo Horizontinos. O BH. Eu amo BH radicalmente. Quer dizer, isto Fantástico. é uma preciosidade que o seu currículo nos deixa como valor. E fica, eu espero que todos os hoteleiros que estejam nos ouvindo, nos assistindo, entendam que sozinho o piano é muito mais pesado. Então vamos trabalhar em comum, de forma coletiva, em prol do nosso negócio. Esse piano pesado, Marcos, às vezes é até triste a gente ensinar isso para os jovens, né? O Pablo agora assumiu a DIH e ele disse assim, como fazer isso? Eu falei, Pablo, primeiramente, saiba que o piano está nas suas costas. Depois, se você conseguir pessoas para você dividir o dia a dia, ótimo. Mas é como a posição de um CEO, deve ser a posição de um governador, deve ser, né? Todos os níveis aí de liderança. É uma carreira solo, né? Não adianta. As pessoas... Tem hora que a diretoria está mais próxima, tem hora que ela está mais... E o presidente não pode afastar nunca. As pessoas esperam tudo do presidente, essa é a grande verdade, né? É o modelo de negócios e de cultura do brasileiro. Nós esperamos tudo do presidente do Brasil, tudo do governador de Minas, do presidente da entidade, é assim que funciona. Então, o piano é realmente pesado. Pesado, com muitas teclas. Agora, eu fiquei muito satisfeito quando, no exterior, uma vez vi uma pessoa andando na rua com uma camisa preta, com BH, eu amo radicalmente a minha cidade. Eu falei, que coisa maravilhosa isso. Talvez aquela pessoa nem saiba, né? Ganhou de um amigo, veio aqui de férias e comprou, achou bonito, até porque a marca era excelente. Linda, muito bonito. Então eu falei, caramba, a gente precisava perpetuar essas campanhas e ter essa criatividade e esse empenho para que a gente faça, porque isso é o que vende, né? As pessoas compram ideias. Mas sempre pensei assim, Marta, eu acho que vindo de família grande, assim, pais com muitos irmãos, a gente sabe que quanto mais melhor, né? Exatamente. E essa, como eu estava dizendo para o Pablo, da BIH, 2 ouvidos são poucos para escutar tanta gente, mas, né, escute atentamente, tenta trabalhar em conjunto, pegar um maior, porque você também tocar o piano sozinho, botando as suas rédeas, é um pouco, assim, talvez até deselegante, autoritário. Às vezes ninguém trabalha, mas você tem que estar ali pedindo bênção, entendeu? Exato. Então, esse toma lá da cá, ele é complexo, porque o piano está nas suas costas, mas tem sempre um ali querendo tocar uma teclinha, né? Isso. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura e saber que o associativismo, ele parte da pessoa estar ali associada, contribuindo financeiramente, que tem gente que quer contribuir somente com palpites, ótimo, mas tem que contribuir financeiramente, o correto é participar, cobrar, participar da gestão e levar o resultado para todos. Isso é o correto, né? Então, se eu contribuo, se eu assumo um cargo, se eu busco associados, tudo isso vai bem para o destino e vai bem para a sua empresa. Quando uma cidade vai bem, todo mundo vai bem, o morador vai bem, os trabalhadores vão bem, e assim é que se faz uma cidade turística, né? E Belo Horizonte está caminhando bastante, começando ali para o seu entorno, chegando mais próximo dela. Isso é bonito de ver esse movimento, né, Marcos? Sim. A gente vê esse interior de Minas Gerais chegando bem para próximo da capital. Isso é um trabalho que eu vejo que o governo do estado está fazendo muito bem. Agora é a gente abrir os braços e receber esse turista mineiro que está chegando com força, né? Graças a Deus, chegando muito. Né? E a capital também, E a capital, fazendo o outbound, né? É isso aí, o inbound e o outbound. Bom, agora trazendo a coisa um pouquinho mais, antes a gente falou um pouquinho do macro, do institucional, né? Dessa questão de Minas, Belo Horizonte, que é a nossa cidade. Nós falamos, obviamente, com gestores do Brasil inteiro, né? Que entendem a importância de tudo isso, inclusive nas suas próprias cidades, nas capitais onde eles estão. Agora, chegando um pouquinho mais próximo aqui de onde nós estamos, que é o seu hotel,
né? Hoje Ouro-Minas Dolce by Wyndham. Ele foi inaugurado, me lembro, eu participei da inauguração dele em 96, por coincidência, o ano que eu cheguei a Belo Horizonte, foi exatamente em 96. Era gerente de um outro hotel aqui no centro da cidade e, na época, a então gerente do hotel, chamada Jane, me convidou para vir conhecer. O hotel era recém-inaugurado, novíssimo, e aí eu fiquei sabendo um pouco da história. Não sabia, né, de todo o DNA, do Décio Drummond, seu pai, o que o motivou a fazer aquele hotel, né? Aqui, essa beleza, um grande 5 estrelas em Belo Horizonte, um hotel de luxo que Belo Horizonte até então não tinha algo nesse patamar, revolucionou bastante a nossa hotelaria, abriu portas para outros hotéis que vieram depois, inclusive as redes. Todos tinham interesse, gerava uma curiosidade incrível nas pessoas. O Ouro-Minas, já começa pelo nome, né? Fantástico, uma ideia assim muito bacana. E você já, filha, ainda, né, naquela época, ainda começando ainda nessa vida, você já tocava, né? Você já ajudava seu pai na área de marketing, no comercial, você era diretora comercial. E me conta um pouco dessa história, Érica, dessa grande história da sua vida, desse legado do seu pai. O papai era um homem muito diferenciado, né, Marta? Um cara, um alto learning, né? Ele era um cara que gostava de aprender sempre, mas com ele próprio, né? Com seus erros, com seus acertos. Uma pessoa que gostava muito de ler, viajava muito pouco, por incrível que pareça, ele viajava muito pouco. Ele viajou bastante no início da sua vida, mas por problemas de saúde, morou em torno de 3 a 4 anos em Nova York. Então, ele foi embora com 83 anos, mas ele falava inglês fluente, né? Então, isso era raríssimo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu tentei passar em Harvard, não consegui, porque aqui a gente não tinha a palavra nem delivery, era entrega a domicílio, né? Para viagem. Eu me lembro do meu irmão e meu ex-marido tentando comprar uma sopa nos Estados Unidos. Eles pegavam uma mala e faziam assim no balcão. Enfim, era um país que não tinha nem nome, como John. As pessoas não nomeavam, né? Não davam o nome de seus filhos em inglês. Não sei o que acontecia, se era pós-regime militar, enfim. Meu pai falava inglês, ele conseguia ler e era uma pessoa bem avante do seu tempo em todos os aspectos, até mesmo para criar os seus filhos. Ele era muito moderno, ele veio da área da moda. Ele foi o primeiro no Brasil a lançar o jeans, que não era para uniforme. Então, ele lançou a calça jeans moda mesmo, feminina, chamava Maquiné a calça, e ele exportou para o Brasil inteiro. Eu me lembro que na Gamileira, em 1974, quem tocou era Vanusa, quem ficou no stand dele era Vanderleia. Ele era um cara bem audacioso, como foi para construir esse hotel, né? As pessoas olhavam a região e falavam, o que vai ser? E ele pensava um hotel não próximo do aeroporto, mas também não no centro, porque nem encontravam mais terrenos grandes que pudessem fazer um hotel de convenção. E aí continua, por quase 27 anos já, o maior hotel de convenção de Belo Horizonte. Então, seria muito difícil fazer um hotel com essas 20 salas que nós temos hoje. Estou ainda conseguindo fazer algumas ampliações internamente para que a gente possa ter ainda um número maior de áreas de convenção para Belo Horizonte. Ele era um cara assim, não media esforço, não media limite. Ele fez aquele átrio maravilhoso que ele achava que era mais fácil de fazer gestão e ocupou o terreno muito bem. E hoje eu estou aí com esse desafio. Eu nunca fui de trabalhar sozinha, mesmo quando era um hotel independente. Ele era associado à Prefer Hotels e não sei se você lembra do saudoso Hélio Fraga, uma vez na Europa, me liga num international call, dizendo, Érica, estou aqui num apartamento, não sei se era na França ou na Suíça, estou aqui num apartamento e o seu hotel aparece aqui para mim no diretório, né, que eram diretórios internacionais. Então, para todo mundo em Belo Horizonte, o hotel parecia um hotel isolado, independente, mas nós nunca fomos, sempre tivemos na época eram os canais das companhias aéreas para fazer a distribuição tarifária, então lá estávamos através da Prefer, e agora, depois da venda da Vert, que iniciou em 2018, que a gente fez o maior desenvolvimento para o Wyndham aqui no Brasil, através das marcas Ramada, na pandemia, que pegava 9 voos antes,
me parou, né? A pandemia foi um grande. Foi uma mudança na vida de na todos. vida de todo mundo, empresarial, pessoal, né? E aí essa Me virada parou de 9 voos por semana pelo Brasil, nos hotéis, para pegar o último voo Brasil Miami. Então fiquei ali presa por mais ou menos uns 4, 5 meses sem ter nenhum voo para o Brasil. E isso nos levou a uma reflexão muito grande. E ali todo mundo só fazia WhatsApp, ou fazia Zoom, ou Teams. Eu consegui ter a honra de ter 2 Zoom call com o Jeff Balotti, que é o CEO da Wyndham. E depois tive uma visita dele também em Miami para a gente tomar uns bourbons e fumar uns bons charutos, que ele é apreciador e eu também. Então, tive o convite de voltar e falar: Érica, você fez um excelente trabalho, a gente não quer que você saia da Wyndham, e então escolhe uma marca. E eu vi então a Dolce by Wyndham, que é uma marca que não tinha vindo ainda para a América Latina, principalmente para o Brasil. E uma marca bonita, de grandes hotéis de golfe, hotéis muito especiais. Aí opa, como que a gente vai fazer então para tropicalizar? Porque tudo que a gente vai não é igual aqui no Brasil, né, Marta? Não adianta Exato. a gente achar que nós vamos ter um hotel de 500 milhões de reais, 600 milhões de reais, num Brasil que não quer pagar R$1.000 de diária, que às vezes o hoteleiro faz um pouquinho, faz poucas contas, né? Isso. Foi uma coisa que você sempre disse, né? Você sempre falou isso nas reuniões de hotelaria. E parte um pouco também para as operadoras. O que nós temos é um contrato de franquia, então eu continuo tendo todo o domínio da gestão, eu continuo tendo todo o domínio do GOP, né? E propriamente da entrega do lucro, né? Sim. Essa marca, Dolce, eu estudei bastante a conversão na época do ano passado, desde quando você já estava negociando com o pessoal da Wyndham, de quem eu também sou um grande amigo, de vários membros da Wyndham, principalmente aqui no Brasil. Sei que você sempre teve uma relação de contato direto com a alta cúpula da Wyndham nos Estados Unidos, que é a maior franqueadora de marcas de hoteleiras do mundo, né? Sempre lembrando isso, ou seja, uma ótima escolha. Agora, o conceito Dolce, a gente vai passar o vídeo do hotel também, do novo conceito Ouro Minas Dolce by Wyndham, mas o conceito Dolce, ele remete bastante à ideia do resort urbano. Isso, Marta. E isso veio também de uma conversa com o Jeff e com o Scott, que veio sair da empresa depois, que era o vice-presidente, estava substituindo o Bob, que foram mais de 12 anos de um relacionamento bem bacana. E a gente conversando o que traria de benefício para um hotel já consolidado. Érica, primeiramente, não é uma marca de fachada. Pode ser num greenfield, vamos planejar tudo para ser um hotel Dolce, então tá bom, podemos colocar a Dolce by Wyndham simplesmente na fachada. O seu hotel tem um nome muito forte. Vamos fazer, então, somente a extensão da marca. Então, é aquele sobrenome que, às vezes, você não deixa do seu pai, você coloca do seu marido, mas você continua usando do seu pai. É mais ou menos isso, mas me dá um acesso ao mundo, né? Então, hoje, a gente, com essa troca, a gente tem 3 vezes mais acesso às RFPs, tá? A gente tem muito acesso às cotações de eventos. Ainda não estamos fechando eventos internacionais, por causa de voos, mas eu acho que o BH Airport está trabalhando, eu acho que o secretário de Estado está trabalhando, acho que o Zema está participando bastante, e o Convention Bureau com a Casa do Turismo, temos que fazer o nosso trabalho, que não é captar, ele tem que vir cheio e ele tem que voltar cheio, né? E ele tem que vir cheio com os mineiros, e cheio com os paulistas, cariocas. São Paulo pode até ficar para São Paulo, o Rio ainda precisa de hub, pode usar o nosso, mas norte e sul do Brasil é Belo Horizonte, né? Exato. Então, conversando com o pessoal lá do BH Airport, vamos fazer campanha na Colomba. Eu falo, gente, vamos fazer campanha aqui em Curitiba, vamos fazer campanha aqui em Porto Alegre. Ainda é mais barato, e com esses 40%, 50%, 80% de ocupação, a gente começa, então, talvez a gastar mais dinheiro para fazer esse outbound desses outros países para cá. Mas agora é uma energia de captação. Então, a Dolce está me trazendo esse benefício de estar em todas as grandes corporações do mundo. Nós estamos com todas as tarifas muito bem distribuídas. E você está ligado ao maior programa de fidelidade do mundo, Fidelidade que é o do Wyndham Rewards, mundo. com 100 milhões de membros. Dando oportunidade dos brasileiros
coletar os seus pontos e usar também os hotéis da Wyndham no Brasil, né, e fora. Mas o principal, Marta, que foi que me fez durante essa pandemia, com a escolha dessa marca, a dizer assim, o que é inovação? Nenhum centavo pode ser gasto que não seja para a inovação. E a hotelaria tem feito muito pouco isso. Né? O que a gente faz de inovação? Ok, internet mais rápido, ok, vamos colocar uma decoração mais moderna. Tá, colocar mas um totem na recepção, não é disso que nós estamos falando, né? Aí Inovar não assim, é só isso. Para inovar, vamos primeiro ver o básico. O básico está sendo feito e eu administro sempre com o feedback do cliente. O que ele mais quer hoje do Ouro Minas? Não quer carpete, tiramos todos os carpetes. Ele quer uma televisão Smart 398 televisões. O que mais que ele quer? Ele quer fechadura que ele possa pegar o seu smartphone e abrir a porta. Por enquanto ainda está com a chave, estamos dependendo aí de 2 links da WebSpot e da própria fechadura nova que chegou para os 346 apartamentos, já estão instalados, mas o hóspede, para grupo já conseguimos fazer, porque nós precisamos de todos os dados, mandamos um e-mail, ele tem que escanear a carteira de identidade dele, nós reconhecemos o dado, voltou, ele assinou, então para pequenos grupos a gente já consegue fazer, já estamos diminuindo a fila da recepção. Mas não é fácil. Olha o que nós temos que fazer com essa legislação do Brasil. Parece que isso sempre nos barra, mas não vai nos barrar, né, Barra? Não, de jeito nenhum. Eles tentam, mas eu acho que o brasileiro ele é persistente, o meu time é maravilhoso, eu falo que é um time de ouro, e eles vão sim, nós vamos conseguir fazer, pelo menos para 50% da ocupação do hotel, receber o seu check-in, só dar um oi na recepção e entrar, porque foi reconhecida ali a identidade, ele recebeu, então, o link e a chave, então, no elevador você já consegue fazer o acesso. Sim. E na hora que você chega no andar, você já consegue abrir a sua porta, tá? É bem pela segurança. Obviamente, também temos a segurança de dado no check-out, isso também tem. Então, toda vez que for fazer e quiser ter um check-in sem passar na recepção do Ouro Minas, da Outby Wyndham, tem que fazer todo o procedimento novamente, né? Isso é uma regra e a gente precisa seguir isso. E tem as pessoas que gostam, tem aqueles que não gostam, ótimo, tá a chavinha lá com o seu chip, por favor, devolvam as chaves, porque é menos lixo no meio ambiente e é caro. É igual o cardápio QR Code, tem gente que gosta, tem gente que gosta do analógico. Agora a gente começou a não gostar mais, estava todo mundo amando o QR Code, agora está todo mundo querendo o cardápio. Então, assim... Eu falo para os meus clientes de consultoria, meu amigo, na dúvida tem os dois. É muito fácil, nada impede que você, né, atenda os dois públicos, você não precisa fazer uma escolha. Né? As pessoas ficam divididas ali. Não, por quê? Você pode ter... Tem que ter os dois. Nós temos que começar a atender o que os clientes querem. Somos demandados pelo que o cliente quer. Isso é fundamental. Eu queria, melhor do que nós falarmos aqui, apresentar o vídeo que nós temos do Ouro Minas do Outby Wyndham. Então, já estamos reformando, já estamos indo para o 9º andar de banheiros totalmente reformados. Os apartamentos, então, como já disse, pisos, televisores, internet, fechaduras, tudo que é tecnologia foi feito primeiro para que a gente possa estar aí atendendo o hóspede com agilidade. Às vezes o mineiro confunde um pouquinho, e o carioca, enfim, muitos estados, cordialidade com eficiência. Né? Hoje, simpatia com eficiência. São duas coisas diferentes. Então, assim, você fazer rápido, sorrindo e dando as boas-vindas, você tem que ser muito dinâmico e praticar bastante, né? O treinamento tem que ser constante. Então, hoje a gente é um hotel pet friendly, os animaizinhos são muito bem-vindos, a gente tem casinha para eles, cobertor, coleirinhas, a vasilhinha da comida, água. Temos a Copa Família, que é uma cozinha muito bem montada para que as crianças possam fazer as suas refeições da maneira que quiserem, ou no nosso restaurante, ou ir à Copa e a mãe lá esquentar sua mamadeira ou sua papinha. Nós temos os quartos famílias, já são 10 que a gente já converteu, agora vão passar para ser 12, de tanta procura que a gente está tendo. Então, a família mineira está prestigiando o hotel, o que já nos diz que somos um resort. A piscina é sempre muito bem frequentada, temos o salão feminino, temos uma barbearia para o
homem, então tem programação para todo mundo. A piscina é ótima, a sauna é ótima, as massagistas são ótimas. Então, assim, cada vez mais a gente tenta aprofundar para que as pessoas permaneçam mais no hotel. Óbvio, tem que visitar a cidade, queremos e desejamos isso, mas se não quiser, o hotel tem que oferecer. E falar de comida, a gente também faz uma comida bem gostosa. Estamos em Minas. Aproveitando essa sua colocação, Érica, quando você disse, e hoje uma das palavras que mais ouvimos no nosso setor é inovação. A inovação, a percepção primária da inovação é a questão da técnica, da tecnologia. Não é? Mas a hotelaria, fundamental, é o ser humano, é a pessoa, é a eficiência somada com a simpatia, com a cortesia. E nós estamos vivendo, e eu gostaria muito que você desse o seu testemunho sobre isso, nós estamos vivendo um apagão de mão de obra. Eu diria que, além de um apagão, eu percebo, não sei se você vai concordar comigo, com um certo desinteresse da juventude em atuar no setor da hotelaria, em especial. Diferente da minha geração, da geração do Martin, que fomos picados muito jovens, e você em especial também, não é? Por essa mosca azul e que nos encanta até hoje e faz as nossas vidas, né? Dedicamos as nossas vidas a essa atividade. É possível inovação, é possível tecnologia sem esse envolvimento humano? Eu acho que a tecnologia pode entregar alguma coisa, mas nada substitui as relações pessoais. O que acontece com essa juventude, Marcos, e é culpa nossa, né? É culpa, se o meu filho passa mais tempo no celular do que comigo, é uma tendência mundial, mas é uma culpa minha de não ser, talvez, tão atrativa para ele. Então, o que eu faço? Eu espero ele chegar, conseguir almoçar com ele no sábado, e aí a coisa vai. Mas a mão de obra está escassa, Marcos, porque a hotelaria paga mal. Esse é um fato. Tá? Você falar que é bem atrativo e que eu nasci para servir e eu vou escolher a hotelaria se eu nasci para servir e se eu sou bem maravilhoso, se você pegar aí 60%, 50% dos hotéis, eles estão pagando o piso. Tá? Então, aí vem de uma escola, quando você procura alguém que você quer até pagar mais, ele mudou de setor, principalmente depois da pandemia. Né? O que nós vamos ter que fazer para retomar essa mão de obra qualificada, com salários excelentes, melhores do que outros setores, é que nós temos realmente que voltarmos, né, para dentro da BIH, para dentro do nosso setor e falar o que é que nós vamos fazer, porque é também uma atividade que retorna pouco investimento. Exato. Né? Quando uma operadora pega um empreendimento para administrar, será que ela sabe quanto custou aquele empreendimento para ele estar no mercado? Eu vejo isso muito pouco dentro das operadoras. Né? Eu vejo muito pouco dentro dos gerentes de hotéis independentes falar, olha, você gastou aqui 80 milhões de reais. Né? Em 9 anos vai pagar e a partir de 9 anos começa a dar lucro. Depois de 9 anos, com esse dinheiro, se tivesse parado no banco, já não são mais 9 anos, são 12 anos, e aí a coisa começa a ficar de um volume que não tem o reinvestimento. Aquele hoteleiro que fez 1, 2, 3, ele para. Né? E aí os investimentos começam a ficar velhos, precisam de renovação. De renovação e as diárias baixas. Se está velho com diária baixa, como que você virou um círculo vicioso. Para a gente falar que o Brasil é um país competitivo no turismo, com os equipamentos que a gente tem no Brasil, nós não passamos de 2 mãos cheias de equipamentos que possam concorrer com o Caribe e com grandes cidades, capitais do mundo. Então, essa é a nossa realidade, nós temos que saber vivenciar essa realidade. Para você ter um engenheiro que passou entre os 10 lugares, se formou para concorrer com as telecoms, com as empresas de startups, com os próprios laboratórios, etc.,
a gente não consegue trazer um Esses gêniozinho para ser um diretor de uma operadora de 20, 30, 40 apartamentos, né? Então, assim, a gente tem que pensar na nossa realidade e recomeçar. Como que a gente pode recomeçar? Primeiramente, capacitando os nossos colaboradores, valorizando eles da maneira que a gente pode, com o clima organizacional o melhor possível. Eu costumo falar, como nós três aqui temos, que eu não consigo ter relacionamento só profissional. Eu me interesso verdadeiramente pelas pessoas, né? E as pessoas às vezes ficam até achando assim, nossa, que mulher esquisita. Mas enfim. Dona do hotel quer saber onde, né? Quer tomar café comigo? Exato, é um pouco... É um pouco da gente se ver, né? Mas eu realmente me interesso e eu acho que isso traz um pouco de retorno. Eu tenho tentado valorizar. Quanto mais retorno um hotel tem, é o que eu estou tentando entregar para eles. Sempre que chega um pouco mais de recurso, eu também tento entregar da maneira que posso. É um hotel que as pessoas são cobradas pelo que o mercado está fazendo. A gente até brincou em abril que a gente deu meio um pouquinho de Dilma Rousseff, nós batemos a overmeta sem ter a meta, porque os números são tão estranhos, né? Se a gente começar a comparar para 2019, o picape está tão curto que na hora que a gente planeja um número, é outro. Se a gente planeja o outro bem alto, não atinge. Então, assim, vamos reconhecer o que entrou, vamos aplaudir, vamos retribuir, e é isso que eu tenho tentado fazer, mas no dia a dia. Porque se eu falar, vamos colocar meta até dezembro, nós estamos assim. Sim. A gente não sabe o que acontece no mercado. Não tenho convenção fechada para novembro. Onde que iniciou um ano no Ouro Minas com uma convenção 2, 3 de novembro fechada? As pessoas estão deixando para fechar com 3 meses, 2 meses, no mês. A janela de vendas encurtou demais na pandemia e pós-pandemia ela não voltou a ser como era, porque as pessoas querem esperar um pouco mais para ver o que pode vir a acontecer. Nós temos uma situação política, nós temos uma situação... né? Tivemos a experiência da pandemia, que ninguém sabia o dia de amanhã. Vai fechar por quanto tempo? 2 meses, 3 meses, 1 ano? Ninguém sabia. Então, hoje a gente é muito mais precavido dos nossos planos, né? E isso se reflete nas empresas. Só para terminar essa parte do apagão de mão de obra, a gente observa que isso é um fenômeno mundial, na verdade, né? A gente escuta isso nos Estados Unidos, na Europa. A hotelaria nunca foi, eu gosto de ressaltar isso, né? Porque eu trabalhei também fora do Brasil. A hotelaria nunca foi uma boa pagadora no sentido monetário, inclusive nos outros países. A gente sempre vê uma mão de obra que trabalha na hotelaria nos outros países que acaba sendo uma mão de obra assim ocasional, né? As pessoas optam por trabalhar, ser camareira, garçom, quando elas, de fato, não conseguem ainda algo na área que elas estudaram ou estão estudando. E muitos estudantes, muitos estrangeiros, enfim, essa é uma realidade do nosso mercado, a despeito do fato da hotelaria, do turismo ser a grande indústria do século que nós estamos vivendo. Então, eu vejo aí um paradoxo nisso. Por que nós temos essa questão de remunerar mal, sendo que nós geramos muita riqueza? Embora a Érica tenha colocado muito bem que o resultado final financeiro, no nosso caso aqui, trazendo para a nossa realidade, é realmente muito baixo e pouco atrativo. Então, essa é uma dicotomia que nós temos que tentar resolver. Agora, a mudança comportamental das pessoas, que nós estamos falando, dos jovens, ela veio de uma forma muito forte. E a remuneração é um dos elementos, né? Eu gostaria de falar também hoje as pessoas buscam flexibilidade. Então, quem está trabalhando com escala de trabalho mais flexíveis, onde é possível, dentro do hotel, está tendo mais êxito em conseguir reter as pessoas. Então, a gente já está vendo a escala 5x2, e não existia isso na nossa época. Era 6x1 e pronto. Agora já temos o 5x2, 12x36, dependendo da função. Alguns hotéis a pessoa trabalha dia alternado, dia sim, dia não, isso inclusive em Belo Horizonte, como forma de tentar melhorar um pouco isso. Na governança, Marta, lá no hotel, que é muito grande, não deu certo. Sim. Porque a gente tem, diferente da Europa, dos Estados Unidos, um check-out ao meio-dia e um check-in às 2. Né? Então, 2 horas para você arrumar 346 apartamentos é uma coisa impossível. Tem que ter um exército. Então, a maioria
da governança tem que trabalhar todos os dias, principalmente na parte da manhã. Isso é um feito que não dá para a gente mudar, é uma roda que não vai dar. Nós tentamos 12 por 36, mantivemos algumas nos quadros, até para poder atender a abertura de cama e etc., mas é uma onda que não pegou. Mas o que eu encontrei no Ouro-Minas de bacana foi os menores aprendizes, que poucas empresas dão valor a esses menores, né? Essas crianças que chegam para trabalhar nas nossas empresas, e eu achei um valor ali dado a elas bacana, e muitos continuaram a sua carreira dentro do hotel. Então, eu encontrei em torno de 6, 8 excelentes profissionais que trabalham desde quando eram menores aprendizes. Então, eu falei, gente, vamos colocar força nisso, que isso vai dar rock. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter o olhar para tudo quanto é lado. Depois eu pedi, vamos fazer um recrutamento com mais diversidade. Sim. Achei que eu estava fazendo uma coisa totalmente diferente. É uma geração muito apegada à internet, tá? Então eu falei assim, eu quero gente colorida, eu quero gente tatuada, eu quero gente com os bigodes enrolados, gente, quem for diferente, bota para dentro, que aqui eles são bem-vindos. Até porque as pessoas que estão chegando depois do balcão também precisam ser renovadas. Mais o padrão do passado. Eu quero esse espelho e vamos fazer isso. Quem diria que viveríamos isso, hein, Marcos Valério? Quem diria? Pessoas com não teríamos o terno e a gravata. E a barba né? que não podia. Piercing. A barba que não podia, né? Então, piercing, alagador de orelha, tatuagem. Nós estamos fazendo, recepção do hotel. Fazendo essas mudanças. Há 20 anos atrás, nós jamais receberíamos a Érica sem terno e gravata. No primeiro hotel que eu trabalhei, chamado Sheraton, no Rio, a recrutadora perguntava, né, na verdade, você tem uma tatuagem? Todos os funcionários. Quando a pessoa dizia que sim, né, já com certo medo, dizia, mas ela não é aparente, não é? Não, ela é bem escondidinha aqui no meu pescoço, a gola vai tampar. Então tudo bem. Se fosse aparente... Eles brincavam que passava a mão assim no rosto dos rapazes para ver se tinha feito a barba no dia, exército, né? É verdade. Agora você antecipou até a minha pergunta, se você já respondeu, mas você foi cirúrgica. Eu participei, eu dei aula no Senac, eu dei aula num projeto sensacional que você, Martin, participou também, a Érica deve lembrar, que foi o Comar, foi o primeiro curso de gestores para hotéis, bares, restaurantes, com o nosso grande amigo Eberhard, que liderava na época o projeto da FIENG, né? Enfim, a formação de mão de obra dirigida, evidentemente, ao jovem, quando ele está descobrindo, ou fazendo as suas opções de vida, é fundamental que tenha essas oportunidades. Eu vou lembrar, não sei se você vai lembrar disso, Érica, em 2003, 2002, mais ou menos, por intermédio do nosso amigo César Viana, ele foi feito, na época, uma parceria entre a BIH, o Rotary, que era, ao invés de comemorarmos o Dia do Hoteleiro com festa, como sempre fizemos, naquele ano foi um projeto que veio da BIH Nacional, que era receber crianças carentes. Fizemos por muitos anos. Disso? Fizemos por muitos anos, E eu tive, naquela época, né, eu estava na diretoria da BIH e fiquei responsável nessa primeira organização desse primeiro ano. E a coisa que eu tenho na minha lembrança até hoje foi exatamente ter a oportunidade de ver crianças carentes entrar pela primeira vez num hotel, ver pela primeira vez um buffet de café da manhã, a ter a maior surpresa que eu tive, uma criança nunca tinha entrado dentro de um elevador. Então, imagina... Aí, Marcos, eu te pergunto, será que nossos próprios funcionários já tomaram o nosso café da manhã? A maioria, com certeza. Será que eles já andaram no elevador social, já se hospedaram no nosso hotel, né? Então, assim, hoje, lá no hotel, a gente tem coisas lindas que estão acontecendo. Se a camareira é citada no nome do cartãozinho que ela coloca lá,
Amanda fez o seu apartamento com carinho na data de hoje. Se ela recebe lá, muito obrigada, Amanda, que a gente sempre quer que a caixinha aconteça, Sim, né, para a Amanda e Uhum. etc. Então, assim, se ela ganha a caixinha, ela vai frequentar o salão de beleza do hotel, ela vai receber um penteado, ela vai sair bonita naquele dia. Então, é essas motivações que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem de Se, incentivar. se eles não saírem de trás do balcão e forem os nossos consumidores por um dia para saber o que os nossos hóspedes passam, eles não vão conseguir servir com alma, né? Concordo plenamente com você e vou buscar mais um item na sua lembrança. Quando nós fizemos o primeiro encontro da hotelaria, a primeira reunião com os chefes de cozinha, né, para organizarmos o nossa festa de encerramento, no primeiro ano foi feita no Mercury, o segundo foi feita no Ouro Minas. Foi a primeira vez, Érica, que, não vou citar o nome de todos aqui, que a lembrança pode me trair, mas foi talvez a primeira vez que, tirando o chefe de cozinha, que na época estava lá, que agora voltou e está com você novamente, Bruno. Saiu aqui perto. Mas estava tem pouco tempo, né? O Bruno, é assim, né? É a hotelaria é assim. Enquanto a gente está falando, eu lembro as coisas mudam. Que os demais chefes de cozinha dos outros hotéis participavam do encontro, que estavam ali fazendo o festival Hotel Gourmet de encerramento, que você lembra. Entraram pela primeira vez pela porta da frente no hotel, sentaram no restaurante e jantaram no Ouro Minas. Essa experiência, até hoje, todos eles lembram e comentam dessa experiência. Então, o que você falou é fundamental, esse envolvimento afetivo com a equipe, não é? E também com a família, para que as pessoas possam desenvolver pela hotelaria. Marcos, você está me fazendo rir. Acho que tem sexta-feira retrasada, eu fui para o bar do hotel, que tinha mais de 50 americanos, e a gente tem um pouquinho de deficiência da língua inglesa no mercado da mão de obra como um todo, né? Sim. É muito difícil você achar um garçom, um submaître, ou até um maître que fale um inglês bom, né? Então, eu fui para ajudar a tirar os pedidos, etc. E aí eu ganhei, acho que 100 ou 120 dólares de gorjeta. Aí cheguei no balcão e falei, baixa, olha aí, ó, só trabalhar com mais carinho, com mais sorriso que você ganha. Aí o garçom falou assim, também, né? A senhora coloca a senhora, mais uma mulher bonita aí. Olha para você ver, Marcos, o cara não conseguiu entender que é o trato, né? E toda vez que o senhor me dava 20 dólares, eu falava, não é necessário o senhor fazer isso. Aí ele me dava mais 20 dólares. Né? Não é simplesmente muito obrigada. Não é necessário o senhor fazer isso. Eu estou aqui para te servir. Né? Então, assim, essa valorização da mão de obra permeia por ele também ser um bom consumidor em lugares do mesmo nível que ele serve. Né? Então, eu acho que isso é uma falta de oportunidade pelos salários baixos e etc. E a gente fazer também esse tipo de treinamento dele ser um consumidor dentro dos nossos hotéis. Aí vai o associativismo. Sim. Quem sabe a gente desse podcast aqui, desse bate-papo entre amigos, a gente não consegue ter essa ideia de fazer, então, um programa onde que as pessoas, né, os nossos funcionários possam ocupar os quartos vazios dos nossos hotéis e aprender, então, a ter uma boa cama arrumada, um banheiro bem limpo e cheiroso, um quarto escuro e silencioso, para ele saber o que é importante, né? Você falou tudo e vamos trabalhar para isso, que isso é um sonho meu, é um sonho um sonho não, né? Sonho às vezes não pode se realizar, mas é uma pretensão que nós temos, exatamente de mobilizar, né, todas as lideranças, não é? Para mostrar realmente alternativas para a situação que nós estamos vivendo e para a continuidade ou desenvolvimento do nosso setor. Sim, em Belo Horizonte nós temos essas carências, não é? Ainda mais nas nossas outras 852 cidades de Minas Gerais, não é? Que a gente sabe que ainda é muito mais difícil. Mas, Marcos, olha que interessante, agora você me fez lembrar de uma coisa. Antes, né, 14 anos, quando eu saí do Ouro Minas, a gente tinha uma demanda gigantesca de gente do interior que queria vir fazer estágio, queria fazer uma semana. Isso não tem essa demanda.
Não tenho mais. Então, assim, eles estão treinando aonde? Porque o Ouro Minas era reconhecido como a escola de Minas Gerais. Técnicas aconteciam. Sim, com certeza. As visitas técnicas. Eu vou fazer aqui referência mais uma vez. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo o nome dele, enfim. Mas quando eu fui trabalhar no Belo Horizonte Autumn Palace, que eu não canso de dizer foi a grande escola que eu tive, o Celso Morandi era uma função nossa, era um compromisso. Nós tínhamos a obrigação de visitar todos os hotéis de Belo Horizonte. Nós visitávamos, nós conhecíamos os produtos. E era incentivado não só conhecer o equipamento, mas conhecer as pessoas. Não é? Conviver com as pessoas, conviver com os profissionais do setor. Talvez por isso que o Martin, eu e você somos tão conhecidos, porque nós convivemos com os nossos pares. Exatamente. Nós gostamos de estar com eles, interagir com eles. Estar fora do hotel, estar no outro hotel, receber o colega no seu hotel, isso faz parte, é inerente da nossa atividade. Érica, nós estamos próximos do encerramento, né? Receba com todo carinho a nossa caneca. Que lindo! É um brinde, né? Obrigada com o meu nome. Muito obrigada. Personalizada com seu nome. Obrigada. Foi uma grande satisfação, né, receber você aqui e aprender, como sempre, né, essa liderança que você representa, essa referência que você é no mercado. Que continue, né? No período que você estava com a Vert, eu pensei, a Érica vai morar em São Paulo, vai deixar o Ouro Minas aqui, vai partir para outros rumos e tal, a gente vai perder a nossa referência, né? E hoje, como mulher, como representando a categoria da hotelaria, então muito bom interagir com você e estarmos tão perto aqui do Ouro Minas Dolce by Wyndham. E gostaria de passar a palavra para o Marcos Valério para agradecer aqueles sem os quais nenhum evento se torna possível. Exatamente. E também anunciar as próximas atrações, as próximas atividades. Bom, Érica, faço as palavras do Martin, né? Agradecer você que está sempre aceitando os nossos convites. Não sei quantos encontros da hotelaria você já brilhantou palestrando. Enfim, todos os movimentos que nós propomos, você está sempre ali prestigiando, dando a força devida. Então, sou muito grato a você e principalmente ao tempo que você dispõe, não para mim ou para o Martin, para as pessoas que têm um convívio mais próximo a você, mas para o setor hoteleiro. Você é uma referência. Quando o Martin fala do papel da mulher, e hoje ainda é uma pauta em todas as discussões, né, da inserção da mulher no mercado de trabalho, na igualdade da remuneração, nos direitos, né, ao respeito, enfim, toda essa gama de valores que nós não podemos deixar de respeitá-lo e segui-los. Então, eu imagino hoje, quando você entrou na hotelaria, você era a única executiva hoteleira de Belo Horizonte. Eu não vou falar única, mas era pouquíssimas. A gente trombava nas salas de espera, né, Marcos? Hoje, mas assim, aqui virou uma referência. Mas pessoas, depois com o seu trabalho, você é uma referência para dezenas, centenas de mulheres que estão à frente da hotelaria de hoje, que hoje tem muito mais hoteleira à frente de empreendimento do que quando você iniciou sua carreira no Ouro Minas, o seu trabalho no Ouro Minas. Então, você é uma referência. Então, eu tenho certeza que a nossa audiência feminina vai ficar lá em cima hoje. Bom, é impossível realizar qualquer projeto, qualquer evento sem o apoio. Primeiro que eu quero agradecer à Rede Prime de Comunicação por ceder esse espaço, nos dar toda a infraestrutura técnica para fazer esse programa que inicia hoje. Agradecer em especial ao nosso amigo hoteleiro Pablo Ramos, que ele tem à frente da BIH todo o desenvolvimento e todo o sucesso que nós esperamos dentro dessa organização dessa instituição tão importante. Quero agradecer também
a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, no qual, não é, eu represento em Minas Gerais, a ABH Minas, na pessoa do Pablo. Agradecer aos nossos apoiadores, as empresas apoiadoras, a Saga System, a Rent TV, a G3 Hotelaria. Um grande abraço para o Gessé, um grande abraço para o Júlio, para o Giovanni e para a Vanessa. Sei que você gosta muito dela também. E quero também agradecer toda a imprensa especializada, no nome do nosso amigo Sérgio Moreira, que também na segunda-feira tem o seu programa aqui, que acabou de ser transmitido, e convidar todos vocês para o próximo dia 5, a próxima segunda-feira, estar aqui conosco novamente. Vamos receber um outro profissional de grande talento, um grande amigo, que está no mercado tanto tempo quanto o Martin, eu e a Érica. Estará aqui conosco, nosso amigo Acácio Pinto. Érica conhece pouco. Que a Érica conhece pouco. Então, Acácio será muito bem-vindo e assim daremos continuidade a esse projeto. Érica, a palavra é sua. Não vai ter champanhe hoje, nem pelo o horário. Vai faltar não vai faltar uma dosezinha de um bom Scott, a champanhe eu vou ficar devendo. Mas a segunda sem lei. A segunda pode ser sem lei também. Mas essa a gente fica devendo. Mas a sua presença aqui, mais uma vez, foi sensacional. Por favor. Ô Marcos, primeiro levar um abraço bem apertado a todos os hoteleiros, né, que fazem parte do grupo de vocês, dizer que o nosso trabalho é muito importante para a economia brasileira. Eu faço parte da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, a única mineira, então estou às ordens lá para vocês, qualquer conteúdo, qualquer coisa mais assim profunda que vocês tiverem dúvida, eu levo para a academia, a gente pode fazer esse bate-bola. Dizer também que a minha amizade com o Jeff me dá uma responsabilidade muito grande, eu tenho que desenvolver a marca Dolce by Wyndham no Brasil, eu tenho a exclusividade no contrato de franquia aqui para o Brasil, então quem se interessar em entender um pouquinho melhor sobre o que é um resort urbano, eu estou à disposição e, obviamente, o meu time maravilhoso de ouro está à disposição de vocês também para a gente iniciar esse intercâmbio e colocar o turismo de Minas cada vez mais alto possível, que a gente possa ser o segundo estado do Brasil, o primeiro estado do Brasil, cada um trabalhando de mão dada com o outro, é a força que leva e move o mundo, né? Então, um abraço apertado e que a gente faça uma hotelaria muito linda, com muito carinho e amor ao próximo. Estamos no caminho certo, Érica? Acho que sim, mas acho que a gente já aprendeu bastante, né? O recado da alegria é sempre muito motivacional, porque a gente dorme cansado, né? E às vezes a gente acorda e fala, poxa vida, mais um dia, mas eu tenho no meu telefone o retrato do meu filho, então toda vez que eu atendo todas as pessoas com muito amor e com muito carinho. Então cada um tem que achar a sua inspiração, que não está no seu chefe, não está no seu pai, não está na sua mãe, está dentro de você, né? Então, que você encontre essa luz dentro de você para que todos os dias a gente possa servir com o melhor que a gente tem dentro, com um aprendizado intelectual, mas principalmente com amor ao próximo, né? Valeu. Parabéns. Ao turismo, à hotelaria. Até a próxima segunda-feira. Muito Um abraço a obrigado todos. pela audiência, um grande abraço a todos.